O que acontece quando o herói mais angustiado da Marvel encontra o vilão que mais convence com meias verdades? Vamos hoje desmontar Demolidor Renascido para vocês. E vamos mostrar como a série fala muito mais de política, verdade e manipulação de informação, porque essa série, mesmo que até certo ponto ignorada pelas pessoas, acerta onde a Marvel mais precisa do que várias obras que ela soltou ultimamente, apesar de seus vários remendos. Então vem com a gente, já deixa seu like, a sua inscrição, porque hoje vai entender por que Demolidor Renascido não é só uma série, mas sim um espelho incômodo pra gente, sobre o que nós somos e o que nós queremos acreditar, tanto pra Marvel quanto pra nossa realidade. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador de Demolidor Renascido, a volta do esperado Demolidor Charlie Cox e do Rei do Crime do nosso querido Vince D'Onofrio pra cá, agora pra dentro do MCU, trazendo esses rostos conhecidos e mais vários rostos conhecidos, como o da Karen Page, o do nosso querido Fogg, que Deus o tenha, não o ator, mas o personagem. E essa galera toda, ela faz parte dessa volta de algo que teve que esperar várias burocracias para acontecer de novo, e que depois que aconteceu de novo, teve que esperar várias burocracias para se fazer apresentável. Mas daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre ela, porque gostaria de começar falando com vocês dessa face que Demolidor apresenta pra gente, que é uma face que todo mundo conhece, mas que representa um certo sucesso pra gente. Eu amo Nova York. Começando a partir dessa figura do Fisk nessa temporada de ser o político antissistema, que é algo que tem vendido muito ultimamente na sociedade. As pessoas têm, vamos dizer assim, caído muito, né, nessa narrativa. Que entre vários fatores que a gente já ressaltou aqui em vários outros contextos, nesse aqui ele traz o contexto de ser representação de alguém de sucesso, que as pessoas admiram por ter sucesso simplesmente. E ele consegue atender isso através de vários fatores muito relevantes, muito interessantes pra gente, e que, digamos assim, não é tão comum uma obra olhar por esse ponto e trazer pra gente. Como que, na realidade, pouquíssimas pessoas têm a real noção de qual que é a intenção de um político quando vem abordar a gente ou abordar seus eleitores. E que para conseguir as coisas que ele quer, até para as pessoas próximas a ele, ele defende narrativas que nem ele mesmo acredita. E ele consegue fazer isso sendo bravateiro, sendo, vamos dizer assim, intrometido, cascudo, entrando na briga pelas pessoas só para defender essa narrativa. E ele faz isso para fortalecer a base do monomito que ele quer vender para as pessoas. Tanto as pessoas que estão perto dele, quanto as pessoas que estão longe dele, como seus eleitores. Não importa o que ele defende, representa algo muito valioso. Uma pessoa de sucesso. Ele sempre se destaca isso indo nas feridas mais, digamos assim, latentes da população, sendo o primeiro fator ludibriar seus eleitores através da construção de sonhos, de um futuro melhor. Só que ninguém vê que isso é uma forma que todo mundo usa para, na verdade, humilhar aqueles que ele quer o voto. E eu digo isso porque do outro lado da coisa, ele tá só dizendo como aquelas pessoas que ele tá vendendo esse ideal, esse sonho que todo mundo quer, são só alguns peões, são subservientes a ele. E isso tudo ressaltado naquele programa gravado pela Bibi Urich na série. E aí toda essa comunicação é feita de uma forma que esse povo oprimido entende a mensagem que ele fala. Mas não quer dizer que essa mensagem que é entendida seja a verdade das coisas. Só que sempre vai ter um veículo pegando a parte que interessa da notícia e exaltando como se fosse o total essa meia verdade que é colocada para ele, e dando a credibilidade que ele precisa. Um exemplo claro disso vem no Apagão, que a gente vê na série, porque atende toda essa narrativa direitista do perigo eminente a todo tempo, e se aproveita de tudo isso em cima de um cenário de caos, porque no caos sempre as pessoas são expostas à sua essência, porque esse caos sempre gera um perigo, e o perigo é talvez o melhor combustível que tenha para se exibir a essência de alguém que se encontra numa situação de vida ou morte várias vezes. E mesmo tendo tudo isso, toda essa máquina em volta dele,
ele não consegue resistir a um fator que é nato dessa própria identidade que ele não exibe, mas que a gente sabe como espectador que tem no personagem do Rei do Crime, que é essa natureza violenta que ele tem de exercer um poder muito mais alto do que efetivamente ele deveria sobre as pessoas. Agradeço por ter achado esse tempo. Bom, eu vou admitir, não é totalmente desagradável ver você de novo. Um dos principais pontos que eu trago para ressaltar essa questão é a cena do diálogo entre o Fisk e o Matt naquela cafeteria logo no começo da série. Porque ela deixa muito claras as essências dos dois ali, tanto para o bem quanto para o mal. Ali é o que decide, é o que determina o que cada um vai fazer até o final da série. Porque ambos ali estão angustiados, eles têm momentos bons, mas não se acalmam, não tranquilizam seu coração nestes momentos bons. Eles não conseguem saborear, sempre acham que tem alguma coisa errada. Tanto que tem um detalhe que passa despercebido na série, mas que é maravilhoso, que ao passo que o Fisk vai ficando mais confortável e vai saboreando mais o local que ele está, ele vai engordando. E aí a gente tem o Matt Murdock seguindo a sua essência e fazendo, pelo menos tentar acontecer a justiça a favor dos justiceiros mascarados, ou vigilante mascarados, justiceiro a gente vai falar daqui a pouco. E ele também faz isso porque é uma defesa a si mesmo, ao ele do passado que em algum momento vai voltar ao presente para resolver essas angústias que ele tem. Ao passo que o Fisk, ele segue angustiado porque ele sabe que ele vai ter que atacar em algum momento. Porque ele sabe que em algum momento esse vigilante mascarado vai entrar nas entranhas do sistema que ele tem de poder e vai deflagrar aquilo que ele construiu de errado. Só que pelo visto isso acontece na ficção, né, gente? E quando mais uma vez um vigilante colocar as coisas que o Fisk faz de errado em evidência, ele vai se sentir ferido, ele vai se sentir machucado novamente, conflitando novamente esse confronto de angústia entre as duas partes. Como, por exemplo, acontece quando aquele bando de miliciano do lado do Fisk usa a figura do justiceiro para, vamos colocar assim, incriminar e matar o Tigre Branco no meio da série ali. Algo que nem o Frank Castle, na mais loucura sanidade dele, defenda, mas que daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre esse ponto. E aí a gente desenvolve a série com o Matt Murdock fazendo o que pode, tentando jogar nas regras das coisas, mas sabendo que mais cedo ou mais tarde esse sistema vai vir com tudo e vai atingir ele. Porque principalmente a morte do Fog no começo da série, que já se passou um longo tempo, ainda é uma sombra gigantesca dentro dessa angústia do Matt, se tornando uma falha no sistema que só ele, Matt Murdock, consegue visualizar. E aí ele tem que voltar ao manto de Demolidor não para quebrar o sistema, mas se defender do sistema, que foi totalmente forjado para lhe prejudicar. Ou seja, ele tá só reagindo como pode. E como ele pode reagir com mais preparo, isso torna ele o herói da sua própria narrativa. Sabe, dizem que guardar segredos nos deixa doentes. Eu sei que você mandou matar o Fog. A realidade é essa, onde você vai deixar seu like, se inscrever com a gente para fazer um analisador cada vez mais legal e que te entregue mais conteúdos como esse, onde você tenha não só a diversão e o sabor da série ou do filme ou da discussão que você tá aqui compartilhando com a gente, mas que você também tem um conteúdo cada vez mais refinado, mais feito ao seu estilo, algo que você gosta de consumir. Então por isso deixa seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou de Demolidor Renascido, se eu falei um tanto de bobeira aqui, ainda não acabamos, tem muita coisa legal pra falar aqui, mas a realidade é que essa série traz muitas coisas dentro das suas abordagens que não são tão distantes da nossa vida. Como, por exemplo, a terapia de casal do Fisk com a Vanessa, ou Vanessa, que tem o intuito de salvar um casamento ali a partir da consultoria da doutora Claire. E nesse ponto é muito relevante, porque a gente tem ali uma figura de que os dois estão indo super bem no que tange as coisas que fazem fora de casa, mas dentro de casa tá tudo muito errado. E um não entende o outro por conta de, poxa, eu tô fazendo tudo certo aqui, por que ela não vê, ou ele não vê o que eu tô fazendo? Só que, se tratando de pessoas que têm ali uma índole um tanto quanto questionável, mas que na verdade, eles só estavam passando por um momento de reequilíbrio de forças, que é uma coisa muito mais ligada a ego do que a amor, efetivamente. Porque eles têm um fator muito em comum, que eles não precisam amar um ou outro para serem tão incríveis quanto eles são. Eles só estão juntos porque
eles são incríveis mais ainda. E é, digamos assim, um privilégio, né? Um estar junto com o outro, assim, de tão incríveis que eles são. E aí a gente tem momentos que a ficção se distancia da realidade na série, quando principalmente a gente tem um chefe de polícia que vai contra muito do que o Rei do Crime defende, naquele limiar do bom senso que todo mundo deveria ter, na verdade. E eu digo que é difícil na realidade porque a segurança pública hoje ela é muito mais focada num tom de revanchismo, visto os crimes que a sociedade sofre, do que de reintegração e de, digamos assim, construir um legado para que eles não ocorram mais. E outro ponto que a série mostra bastante também, que o Estado gasta mais para manter a criminalidade ou manter esse ambiente caótico do que focar em trazer uma reintegração para essas pessoas. Não foca em ter uma estrutura para a dignidade daqueles que estão à margem da lei, sabe? E esses são os grandes méritos que eu vejo na Marvel ao fazer esse Demolidor renascido acontecer para as pessoas. Porque tudo que eu falei aqui gerou debate e reflexão entre as pessoas que acompanharam a série. E é um caminho muito mais efetivo para a Marvel fazer as coisas que ela quer fazer no seu universo cinematográfico do que as abordagens que ela vem tendo. E é algo que a Netflix sabia fazer muito bem, por exemplo. E os quadrinhos do Demolidor também. Porque justamente o personagem do Demolidor tem a casca pra ter essas conversas difíceis que geralmente outros personagens não têm. E, ao mesmo tempo, tem toda a questão de ser envolvente para pessoas que só passam pela obra e que não veem a obra passar por ela e que não entendem essas discussões que a gente tá falando aqui, por exemplo. Demolidor é necessário pra Marvel fazer algo que ela precisava fazer e que ela até agora não conseguiu fazer direito, que é falar de política nas suas obras. Porque ela consegue entrar no debate político não apontando o dedo de um contra o outro sobre cada situação, mas sim através de reflexões que quem assiste pensa quando assiste e tira suas próprias conclusões, tanto pro bem quanto pro mal. Porque, na verdade, nunca é tão simples assim quanto é na nossa cabeça. Se importa de abaixar a machadinha? E um exemplo de que nunca é tão claro é a doutora Glenn colocar o Demolidor e o Muso no mesmo balaio na hora de colocar os vigilantes mascarados. Que deixa uma coisa muito clara pra gente, que ela com certeza não é uma terapeuta pronta pra fazer uma sessão de terapia, mostrando como as pessoas se confundem se a essência é um dos alvos da história que ela tá envolvida. Daí a gente tem o Fog e a Karen entrando nas, digamos assim, perspectivas de luto que nós temos, por se tratar de uma experiência totalmente pessoal, que só quem está sentindo vai entender que estágio que está para saber como seguir ou não em frente e como reagir àquilo, como por exemplo a Karen, ela claramente escolheu o caminho de se isolar e ficar distante de tudo para seguir em frente. Até do Matt, que ao contrário disso, como eu já disse anteriormente, tem o fantasma do Fog no seu dia a dia, na investigação, naquele cartãozinho que ele segurava em baralho toda hora. E essa presença do Fog virou um fantasma da vida dele, que ficava angustiando e empurrando ele pra qualquer lugar que ele fosse, ou que ele pensasse. E o melhor de tudo é que tanto a Karen quanto o Matt não resolvem isso quando se encontram no final. Porque não é assim que se resolve, cada um vai resolver de um jeito, e não é só se encontrando que eles vão achar a resposta de tudo. Eles encontram mais um caminho para seguir e tentar encontrar a paz no coração. E outro ponto interessante também nessas questões mais ligadas a nem tudo parecer quanto é a figura do Daniel Blake. Pois mesmo que tudo à sua volta diga que ele tá errado, ou que as coisas estão erradas, ele vai confiar naquela predisposição conveniente a ele, naquela predisposição mais poderosa que ele tem para seguir aquele caminho. Isso ajuda muito a gente entender como, no nosso dia a dia, quando a gente vê aquela pessoa que parecia sensata no momento inicial, defender vários absurdos que a gente vê acontecendo à nossa volta, que em 90% dos casos estão totalmente envoltas em pós-verdade, construindo cenários absurdos e que nem só são ligados à pós-verdade, mas que a necessidade nos coloca no absurdo, como é o caso do próprio Frank Castle na série, que traz a figura do lunático sensato. Porque por mais que ele seja inspiração da violência visceral e totalmente sem perdão que aquele grupo, por exemplo, atende e idolatra tanto, ele mostra que tem um limite, sabe? De fazer isso a qualquer um ou de fazer isso a quem realmente merece tomar um pipoco. E eu não vou julgar isso, quem julga isso é o Justiceiro. E o Justiceiro até aparece pouco na série, mas aparece bem. E isso é um reflexo do que a série sofreu
pra chegar na gente e entregar esse saldo final de Demolidor Renascido. Porque as cenas de combate, apesar delas serem mais MCU do que Netflix, não tem a tal da cena do corredor. Até tem uma cena do corredor, mas ela é diferentona. Ela não tem tanto o aspecto urbano da Netflix, ela tem um aspecto mais, digamos assim, maravilhoso do MCU. Mas a retratação dos sentidos aguçados dele foi maravilhosa. Você entendia mais como que o Matt Murdock percebia as coisas na série, a ponto que você até olhava e achava que ele tava com poderes novos ali, que tinha ganhado poderes novos com o tempo. E isso ajudou a enriquecer demais a narrativa do Demolidor ao longo da temporada. E ajudou também a consolidar o que eu não esperava, mas que aconteceu e aconteceu até certo ponto satisfatório, que é trazer essa violência mais visceral pra dentro do MCU de uma forma bem robusta, principalmente naquele episódio final, né? Porque isso abre caminhos pra Marvel muito interessantes pra fazer coisas no futuro que ela quer fazer, não só pra baixinhos. Só que, como eu disse, nem tudo são flores, ela tem remendos. Os diálogos ali na metade final da série, em alguns momentos, são bem sofríveis, bem pobres assim, comparados principalmente à primeira metade. E isso pode ser muito um reflexo de todas as mexidas que eles deram para encaixar o material original, pelo que foi refeito, nas trocentas mil refilmagens que fizeram essa série para ela entregar alguma história com conexão pra gente, com algum sentido. Mas dá pra notar que teve muita questão, que faltou uma grana ali, muito provavelmente que eles gastaram errado muita grana lá atrás. Tipo, dava pra ver que a produção tava inferior até que em muitas coisas que a Netflix fazia, por exemplo. Porém, o filler do pai da Kamala, a galera que pegou pilha com isso, tá totalmente errado, vocês sabem disso, né? Por quê? Demolidor parece no Homem-Aranha. Ai, meu Deus, Demolidor no Homem-Aranha. Demolidor vai lá na She-Hulk, dá uns pega lá na She-Hulk lá, conhece o filho do Hulk lá. Nossa, que da hora, melhor coisa. Só vou a She-Hulk, apesar de ele estar com o uniforme amarelo. Aí acontece um cameo, nem só de um personagem, mas de um pai de um personagem ali. E eles falam, é um filler e estragou a série. Não estragou a série, né? Você tinha que estar feliz porque teve um episódio a mais da série. Mas no todo, eu sei que Demolidor Renascido foi uma série muito menos falada, muito menos repercutida do que as séries da Netflix. Talvez isso por conta da época, saiu muita coisa junto, mas é bom deixar claro que ela não é uma série ruim, e que esse fato dela ter sido pouco comentada pode ser mais reflexo de um ranço que as pessoas estão tendo no MCU ultimamente, que vamos falar melhor sobre em algum momento, do que efetivamente deméritos da série. E essa rejeição do MCU não é só uma coisa que é ligada ao fato como o Demolidor Renascido foi feito, mas sim a todas as coisas do MCU que tem saído e que a gente tem que olhar obra a obra para ver qual que está sendo o impacto efetivo disso. Mas independente desse fator extra série, o que a gente viu na série, a gente viu em Demolidor Renascido, me soa como um saldo muito positivo. Visto o número de remendos, o número de problemas que essa série teve na sua execução, eu fiquei muito feliz de ter essas várias reflexões que eu compartilhei com vocês ao longo dos 9 episódios que eu assisti, porque ela me fez refletir bastante sobre como as coisas devem ser abordadas em certos locais, e que Demolidor sempre soube, tanto na Netflix quanto na Disney, fazer essas abordagens de uma forma que todo mundo, pelo menos, ouça ou pare para ouvir e talvez pense sobre elas. Até porque esse fator crise já tá há algum tempo na Marvel, como a gente citou nesse vídeo aqui sobre Deadpool, Wolverine e as várias questões que envolvem até o Robert Downey Jr. Mas uma possível salvação pode ser o Quarteto Fantástico, com uma abordagem toda nova que pode trazer um frescor para esse todo aqui. Então é isso, curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo Analisador.